Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o programa Conversa Fraterna. Hoje um programa especial, o último programa do ano, e tem um significado, né, para nós digamos assim, de mudanças, no sentido de que as coisas irão se transformar a partir de 0 hora do dia 1º, mas são as nossas esperanças renovadas, né? E toda mudança de ano é assim. Fazemos um balanço naquilo que conquistamos, que realizamos, e nas pendências também, né? Que com certeza são muitas, pelo menos para alguns que ambicionam um avanço maior na sua caminhada evolutiva. Como nós fazemos, iniciamos com a leitura de uma mensagem para a harmonização da nossa atividade, sempre retirada do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e psicografia do Chico, nosso saudoso Chico. Então, vamos lá. Essa mensagem eu escolhi, não foi aberta ao acaso, porque tem a ver até com o período agora, não é? Se procuras o melhor, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Aí interpreta Emmanuel: a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tem paciências para sofrê-la, acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto da árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar,
para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Como sempre, né, as mensagens de Emmanuel são muito ricas. Né? Emmanuel tem um poder de síntese maravilhoso e um conteúdo também muito expressivo, e ele consegue retirar dessas passagens do Novo Testamento ensinamentos maravilhosos. Realmente, sem paciência, a gente não avança, não é? É como ele diz aqui, o tempo não respeita as edificações que ele ajudou a construir. Belíssima essa frase, não é? Então, se a gente não matura as coisas, não pensa, não pondera, não espera para que elas amadureçam e frutifiquem no tempo correto, com certeza não vai dar um fruto sadio, saudável, não é? É como a gente vê, trazendo para o nosso mundo real e bem objetivo, essas frutas que às vezes as pessoas usam algum produto, alguma coisa para que elas amadureçam mais rapidamente, elas perdem o sabor, perdem a riqueza, perdem até o cheiro que lhe é característico, não é? Então, é um exemplo para nós em relação às nossas conquistas. É preciso que a gente planeje, vá adubando aqueles ideais, aqueles propósitos, vá construindo aos poucos e esperar que eles realmente deem frutos, né? Isso se estende a todos os campos da nossa existência. Bem, é com alegria que nós estamos recebendo a nossa amiga Cláudia Lins, nossa querida companheira e conhecida de longas datas, que generosamente vem aqui nos trazer a sua experiência, a sua generosidade, né? Esse seu jeito cativante de abordar os temas. Né? E hoje a gente tem um tema muito especial. Nós vamos tratar de um tema no caminho do amor, que é com base num conto de Humberto de Campos, narrado no livro Contos e Apólogos. São essas obras de Humberto de Campos são muito ricas, né? Inclusive esse que vem cheio de simbologia e de experiências de vida, né, que nos apontam um caminho do amor e do bem. Nosso boa noite ao Márcio Eduardo, que está aqui nos apoiando. Boa noite, Claudinha. É uma alegria muito grande tê-la aqui novamente. Já estava pensando que você tinha nos abandonado, né? Em definitivo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio, Leones. Uma grande alegria estar de volta aqui à rádio. Sabe que eu tenho um caso de amor com a Rádio Brasil Espírita e a gente está nesse caminho da divulgação do pensamento espírita, né? E a gente entende que esse momento da gente aqui, a gente está realizando esse caminho, né? Esse caminho da divulgação do pensamento espírita. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse conto que muito comove todo mundo que lê o conto, né? Que está, como o Leone já falou, no livro Contos e Apólogos, do Irmão X, que é o mesmo espírito Humberto de Campos. E
Esse conto, a gente lembra logo daquela frase de João, né, que está no Evangelho de João, quando ele fala que não é todas as histórias que Jesus viveu que são contadas, não é assim? Ele viveu muitas histórias e não existiria livros na face da Terra para contar suficientes para todas registrar, as histórias. Né? Então, a gente tem a alegria de ter a doutrina espírita que traz esses contos, essas histórias, né, que Jesus, esses personagens evangélicos, e a gente vê os personagens evangélicos, tanto aqueles que a gente encontra nos evangelhos, quanto esses outros personagens que não estão nos evangelhos, mas que estão nesses contos do mundo espiritual, né? A gente vê esses personagens como a personificação do próprio ser humano, né? Então, assim, a gente vê esses personagens como as nossas dificuldades, as nossas mazelas ainda. Então, Jesus, todos que ele encontrou, ele quis ensinar a esse espírito imortal, a essa humanidade. Então, a cada história que a gente sabe, seja a história de Pedro, né, de Paulo, de João, de Madalena, né? Então, a cada história de Judas, a cada história, a gente vê um pouquinho ali da dificuldade humana, né? E Jesus vem nos ensinar. Por isso que a gente fala que ele é o roteiro e o nosso guia, porque ele vem através das histórias, dos ensinamentos, ele vem falar, olha, a dificuldade é essa, o caminho para você vencer a dificuldade é esse aqui. Então, esse é o grande objetivo. E aí, a gente traz esse conto, né, essa história que Jesus viveu com um personagem também, que está narrado lá no capítulo 18 do livro Contos e Apólogos. É interessante a gente falar sobre a história. Eu não vou ler assim toda a história, né, mas é interessante a gente falar para que o ouvinte entenda do que se trata, né? Então, Humberto de Campos nos conta que após Jesus ter dado uma palestra, ter falado lá nas cercanias de Jerusalém, tinha uma mulher muito bonita na multidão que observava muito bem o mestre, né? Essa mulher, Humberto de Campos fala que ela foi tomada por uma paixão momentânea pelo mestre, né? Ele fala que os olhos fascinantes e lúcidos do mestre e os cabelos delicados e o sorriso melancólico deixou essa mulher paralisada, né? Ela ficou olhando Jesus, e aí a gente lembra de nós também, né? A gente às vezes olha e fica fascinado pelo externo, se deslumbra, né? Das pessoas, né? A gente fica deslumbrado e a gente fica... E ali ela estava representando nós, seres humanos. E aí uma onda de simpatia tomou, né, essa mulher. Ela ficou tomada de súbito por uma paixão, né, pelo mestre. E aí, após a fala dele, quando teve o silêncio, ela teve coragem e foi lá falar, né? E falou e disse assim, eu tenho felicidade a teu dispor. Ela fez um convite a Jesus, né? Ela disse, eu tenho felicidade a teu dispor. Os peregrinos, quando passam por aqui, vêm e me procuram, porque eu tenho repouso que reconforta. Ela fala assim, os meus braços não tem a carícia do lírio dos vales, né? Olha só que romantismo, né? E ela fala também que o mel dos meus lábios não é tão... é semelhante à romã saborosa. E aí ela faz o convite ao mestre, vem e vê, né? Essa mulher muito bela era uma mercadora de essências, né? E aí ela diz assim, dar-te-ei leito, tapete e vinho capitoso, né? São os convites que a gente tem, né? A gente está aqui encarnada, a gente tem esses convites. E aí ela fala, acariciar-te-ei a fronte abatida,
curar-te-ei o cansaço, descansarás teus pés em água de nardo. Né? Muito. E Jesus ouvindo aquilo tudo, e ela com aquela coragem de estar declamando essa verdadeira poesia, né, ao mestre. E aí ela continua e fala assim: ouvirás feliz as harpas, né? Vem, aceita o meu convite. E aí Humberto de Campos fala: ante a mudez do viajor. Aí Jesus fica calado, não responde nada inicialmente, e aí ela pergunta assim: por que não respondes? Né? Ela fica um pouco agastada e pergunta a ele: por que não respondes? E nesse momento ela fala assim: descobri em teus olhos diferente chama, e assim eu procedo por amar-te. E aí ela continua: tenho sede de afeição que me complete a vida. Olhe, Leones, é a sede de todos nós seres humanos, né? A gente costuma falar que nós somos sedentos do Cristo, né? Nós somos sedentos de Jesus. E aí ela arrebata dessa forma: eu tenho sede que me complete a vida. E ela fala assim, né? Vejo em teus olhos diferente chama, e se assim eu procedo, é por amar-te. E aí, pela expressão fisionômica indefinível, indagou agastada a ele: não virás? Né? Então, depois de ela ter rasgado todo aquele verbo, e Jesus: não virás? E aí fica aquela mudez, a gente fica imaginando os discípulos, né? Principalmente Pedro, que era aquele mais rígido nas leis, e Jesus calada, e Jesus fala com ela, olha para ela e diz assim: agora não, depois, no entanto, quem sabe? E aí, nesse momento, quando eu estava lendo o conto, eu fiquei imaginando Pedro, né? Como que ele responde isso, né? Mas como aí ele responderia, né? Porque ele não estava presente. Exatamente. Né? Só que o conto não termina aí. Esse conto conta uma história de uma mulher que viveu essa história com o mestre, né? E o conto não encerra aí. Humberto de Campos continua narrando, e ele fala assim: após 2 anos, Jesus retorna ao mesmo local, e ao final de uma palestra vem um ancião e faz um convite a Jesus: mestre, eu queria que o senhor viesse ver uma infeliz criatura em sofrimento, ninguém consegue chegar perto dela. E aí Jesus, sem indagar mais nada, seguiu essa senhora. E aí chegou em uma casa, e tinha lá um corpo inerte, né? Coberto de chagas pela lepra e exalando mau cheiro e gemidos. Era apenas uma sombra leprosa. Daquela mulher bela não existia, somente os olhos. Dava para perceber que era aquela mulher, né? E aí o rosto dela estava disforme, né? Com exceção dos olhos profundos e expressivos. Ela reconheceu o mestre, o mesmo porte sublime e atraente expressão. E Jesus estende-lhe os braços, né? Então, aquela promessa que ele faz anteriormente, agora não. No entanto, quem sabe, outro dia, né? E Jesus estende os braços e, tocado de ternura, ele fala: vem a mim, tu que sofres. A esperança nunca falta na casa do meu Pai. Ela quis recuar, né, tomada de assombro. Ele, transbordando de compaixão, aconchegou-a em seus braços. E ela pergunta assim a ele, quase sem nenhuma força, né? Pergunta: que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? E aí Jesus, sorrindo, fala para ela: agora venho satisfazer-te os apelos. Descubro em teus olhos diferente chama,
E assim eu procedo, por amar-te. E aí o mestre fecha ensinando a gente a ver o que de melhor existe no ser humano, né, Leones? Porque Jesus, em todas as suas histórias, ele via o de bom. Ele usou a frase que ela usou anteriormente, quando ela estava tomada por um sentimento humano, não é? Porque o sentimento do amor que a gente imagina, às vezes, é um sentimento de posse. A gente acha que é dono do outro. E quando ela estava tomada por esse sentimento equivocado, não é? Ele conseguiu enxergar naqueles olhos o que ela poderia ser. É essa a grande diferença. O Mestre Jesus olhava para os personagens não julgando, não condenando. Ele olhava e via o melhor que aquela pessoa tinha. E aí ele tirou o melhor dela, que foi justamente essa frase. E ele usou a frase para consolá-la, né? Então, vejo em teus olhos diferentes chama, e se assim eu procedo, por amar-te. Então, a partir da chegada do mestre aqui, é que a humanidade vai compreender, ter a noção do que é o amor. O que é esse amor, né? Quando ele fala assim, vós sois luzes, né? A gente vai entender que nós somos usina desse amor, nós somos produção desse amor, né? Então, e o caminho, como em diversas obras de Humberto de Campos também, o caminho é a educação dos nossos sentimentos, o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Educar os sentimentos é a gente ter esse entendimento de amor, né? Então, toda a trajetória de Jesus aqui entre nós foi justamente nos dar pistas, né, de como a gente vai aprender a amar, do que é esse amor, né? Para a gente entender que somos luzes, somos usina, realmente. Produzimos esse amor, sim, né? Porque às vezes a gente está tão... As vicissitudes, né? As dores, e às vezes a gente fica tão acuado e a gente esquece realmente que nós somos essa usina, né? Que nós temos uma luz, que podemos brilhar essa luz, né? Então, Jesus é esse grande mestre amoroso que veio olhar para a gente, não olhando o que a gente tem de pior, né? Olhando o que a gente poderia ser, né? O que a gente tem de melhor, arrancando esse melhor da gente, né? Então, se a gente for observar em todas as histórias de personagens evangélicos, o caminho é esse. Tem uma dificuldade humana que é inerente aos seres humanos, né? Porque Jesus lidou com seres que tinham dificuldades como nós, né? E vem o ensino, né? E vem o ensino. Lembrando sempre desse ensinamento máximo do seu evangelho, que é justamente o amor e o perdão, né? Então, se a gente fosse resumir o evangelho de Jesus, a gente ama, quando a gente aprende, a gente começa a aprender a amar, quando a gente começa a aprender a perdoar e a se perdoar, né? E começa a se liberar e a liberar os outros da gente. Então, esse é o grande assim, resumo, vamos assim dizer. E em outro livro, que não é esse Contos e Apólogos, mas no livro... Esqueci o nome do livro, daqui a pouco eu lembro. Mas em outro livro tem um outro conto que ele fala sobre amor e renúncia. E aí é uma conversa que Jesus tem com Simão Pedro, porque vale a pena a gente lembrar o seguinte, que todas essas histórias que vieram do mundo espiritual foram histórias reais, que os personagens viveram, só que não estão nos evangelhos.
Humberto de Campos soube dessas histórias através que essas histórias circulam lá no mundo espiritual, nos educandários de Jesus. Então ele soube dessas histórias, aí lógico, com a permissão de Emmanuel, né, que era o coordenador da mediunidade de Chico Xavier, Humberto de Campos trouxe essas histórias. Então vale a pena a gente meditar nisso. Foram histórias reais, vividas por espíritos, né? E essas histórias hoje a gente tem acesso para nos ajudar. Humberto de Campos, ele fazia um papel assim de jornalista, né? Isso. Ele utilizou, claro, né, da sua capacidade literária magnífica, não é, para colocar no papel dessa maneira. E aí vale a pena, Leônidas, a gente refletir também sobre um outro aspecto. Quando a gente lembra que para a gente aprender a amar, o caminho é a educação dos sentimentos, aí a gente pensa assim: por que mais de 70% da obra mediúnica de Chico Xavier é composta de poesias, de contos, de histórias, não é? É composta de frases que mexem com o coração. Parece, está bem evidente que isso aí é para nos lembrar do sentimento, né? Que o desenvolvimento do nosso sentimento, da nossa capacidade de se comover com o outro, né, é o caminho para a gente aprender a amar e a perdoar e a se perdoar, né? Que é a grande mensagem de Cristo, né? Então, lembrando aquele ensinamento da doutrina de Kardec: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos. O segundo ensinamento, né? A gente associando o estudo ao amor, aí a gente vai criando esse universo mais amplo, né? Dentro de nós, vamos compreendendo, porque nada altera lá fora. Nós é quem nos abrimos para novas dimensões. Exatamente. Belíssimo, não é? A gente falando, você descrevendo o encontro da jovem com Jesus, eu me lembrando das nossas situações do dia a dia. Me fez lembrar o vulgar canto da sereia, né? Mas Jesus, como um ser nobre, de sentimentos elevados, às vezes as pessoas não entendem. Há quem diga que Jesus se casou com Maria Madalena ou Maria de Magdala, né? Teve amores e não sei o quê. Isso é uma medida que a gente está usando, tendo como referência a gente, né? Que ainda estamos tão fortemente tomados pelas coisas da matéria, que não há, digamos assim, nada indecente na manifestação do amor. Mas para os espíritos de maior envergadura espiritual, esse amor tem um significado diferente, ele é abrangente, ele é universal, já não é dirigido para alguém especificamente, ou até mesmo para uma família, né? Como aquela passagem do Evangelho em que que dizem a Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é isso, eu acho isso maravilhoso, não é? Uma outra coisa que me ocorreu também é a seguinte: a gente tem uma dificuldade muito grande de expressar, de traduzir os nossos sentimentos, as nossas ideias, que às vezes são tão nobres e a gente, digamos assim, não consegue exteriorizar isso e manifesta de uma forma precária, não é? Quantas vezes vem, não é, aquele sentimento de amor? Às vezes você encontra alguém que exala uma doçura, algo que é diferente, que não é do comum e que não tem
diretamente a ver com a beleza exterior, mas é algo que se manifesta através, que se exterioriza de alguma maneira, de alguma forma, não é? E a gente fica meio deslumbrado, como essa jovem ficou diante de Jesus, sem saber interpretar, sem saber o porquê daquilo, e às vezes leva para uma outra realidade, né? Para uma realidade que talvez seja a realidade do nosso dia a dia, e não consegue transcender, não consegue ir além disso daí, do trivial, do banal, não é? Então a gente fica, digamos assim, como se a gente nivelasse isso por baixo, usando uma linguagem assim meio pobre, mas é mais ou menos por aí, não é isso? Mas essa sede, né, Leônidas, todos nós temos, né? E ela mostrou isso bem claro, né? E essa coisa assim da gente confundir os sentimentos, da gente não educar os sentimentos, aí a gente associa a esse amor um apego exagerado, né? Um aprisionamento do outro, né? Uma falta de respeito até da individualidade do outro, não é? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre os nossos vícios, né? As nossas dificuldades são manifestadas também, né? Nesses sentimentos que não são educados, né? E aí muita gente confunde amor, né? Confunde. Mas para isso se potencializar, no meu entendimento, a não ser aqueles espíritos que já deram passos mais adiante, mas para o vulgo é preciso o estudo, não é? Para você compreender, se conhecer, conhecer o nosso modelo, que é Jesus, não é? Conhecer toda essa espinha dorsal da mensagem de Jesus, que é esse amor incondicional. E isso a gente não conhece a não ser estudando e vivenciando, não é? É por isso que Kardec foi tão feliz em juntar o amor e a instrução, né? Então você não pode dissociar, não é? Você precisa realmente, e essa instrução, a mais importante é o olhar para dentro, né? O autoconhecimento, é você se olhar, se entender, né? Acender uma luzinha em você, ver aqueles cantinhos escurecidos, cheios de teia de aranha, que às vezes você não quer nem ver. Então, assim, estar diante do espelho mesmo, de você mesmo, né? Então, essa instrução de si mesmo é algo muito importante. Quando Jesus fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo, não é? A gente vê tantas doenças psíquicas decorrentes da falta de amor próprio, né? Da falta desse autoconhecimento, né? Desse olhar para si. O amor próprio que eu estou falando não é aquela pessoa que se acha o máximo, não. O amor próprio é a humildade, o desenvolvimento de si mesmo. E você desenvolver essa potência da alma, que é a humildade, né? Você olhar assim, eu tenho o meu valor, né? Mas porque eu tenho o meu valor, eu não vou diminuir ninguém, não é? Eu vou estar sensível ao outro, né? Na minha fala, no que eu penso. E essa Esse abertura, você se antecipou ao que eu ia comentar. A importância da humildade nesse contexto. Porque se a gente for com o egoísmo, que é peculiar, me perdoe, né? A expressão correta não é o egoísmo, mas a vaidade, a arrogância, o orgulho. Pronto, encontrei o termo correto. O orgulho, a gente se fecha e não tem acesso a isso. Essas informações não chegam até nós, porque a gente cria barreiras. O orgulho, infelizmente, tem essa característica terrível, que é de impedir a gente avançar. Então é preciso, e isso é preciso,
que a gente se desnude de alguma forma e se despoje dos valores antigos que a gente vem trazendo, né? E se abra a novos valores mais ricos, né? mais espiritualizados, mais amorosos, mais amplos, não é? A gente vai aos poucos saindo do nosso casulo. É um exercício interessante, né? E vai começando aos pouquinhos a pôr a cabeça de fora. E isso é interessante, Claudinha, porque na medida em que a gente vai se esforçando, eu digo na medida em que eu estou me incluindo, né? Mas eu digo na medida em que aqueles que vão fazendo isso, né, eles vão sendo ajudados pela própria vida, é uma lei, né? Jesus nos diz, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, né? Então, na medida em que a gente se esforça, a gente vai sendo ajudado. Isso, na medida em que a gente demonstra boa vontade verdadeira, né? Não só nas palavras, mas nas atitudes, a vida vai nos auxiliando, a cabeça vai abrindo, as circunstâncias vão surgindo para a gente aprender com elas. É uma coisa maravilhosa. Isso. A vida é uma maravilha. É uma pena que a gente ainda não a compreenda com tanta profundidade, né? A gente fica Mas o entendimento vem aos poucos. O livro, eu lembrei, é o Boa Nova, né? Que é o mais famoso de Humberto de Campos, que tem uma conversa de Jesus com Simão Pedro, e aí Jesus é bem claro, né? Quando ele fala assim, que para a gente aprender, para vocês aprenderem a amar, precisa aprender a renunciar, e a gente vai entender o sentido da renúncia mesmo, né? Quando a gente convive com os nossos familiares, com os nossos companheiros, e a gente se despe daquela mania que quase todos nós temos de querer mudar o outro, né? De querer que o outro seja como a gente gostaria que ele fosse. E, na verdade, ninguém pode mudar ninguém. E a gente precisa só respeitar e aceitar e amar, apesar de, né? Então, isso é a renúncia, né? Que Jesus vem nos ensinar e falar assim, você ama quando você aprende a renunciar. E nessa mesma conversa com Simão Pedro, ele fala que a essência do amor é o servir. E aí Jesus fala que Deus criou os espíritos para aprender a servir. Olha que legal, a servidão, né? E a gente vai entender esse servir como esse despojamento. Esse servir não é por obrigação, é por amor, né? Então, é o aprender a servir. Enquanto a gente ainda tiver naquele pensamento de que a gente veio aqui para ser servido, não para servir, fica difícil da gente compreender esse amor que Jesus veio nos ensinar. E nessa mesma conversa, Jesus fala uma frase que eu acho fantástica. Eu tenho até um grupo de amigas, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e a gente colocou afetos da alma, porque ele fala isso, né? Que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, olhe que profundidade, Leônidas. Então, através das várias encarnações, dos encontros que a gente tem, do sentimento verdadeiro que a gente pode desenvolver pelo outro e que outros desenvolvem por nós, a gente cria laços, elos, né? É por isso que o livro dos Espíritos é bem claro quanto a isso. A gente tem uma família espiritual enorme, né? A gente tem afetos que nos amam profundamente, que torcem por nossa encarnação. Por isso que a gente sempre tem ajuda, ninguém está só. Ninguém, todo mundo tem os seus afetos, e tem espíritos que já evoluíram de tal ponto que não precisam nem estar no corpo de carne como a gente ainda necessita, mas são espíritos ligados ao nosso coração pela verdadeira afeição. Então é por isso que a gente fala que a doutrina espírita é o consolador prometido, né? Porque é consolador a gente ter convicção disso, né? Que a gente não está só,
por mais encarnados, né, que existam, falta de encarnados que existam ao nosso redor, a gente não está só. É um pensamento, é uma sugestão, né? É uma música que vem, é uma lembrança. A gente sempre está sendo acolhido, né? E de nós é preciso tão pouco, né? É vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos e nossas ações. É necessário, Claudinha, a nossa sintonia com as coisas do bem. Isso. E que não é coisa do outro mundo da gente realizar. É a gente encontrar sempre um tempinho, numa leitura boa, né, sadia, que nos leve a esses patamares, né, uma conversa sempre sadia, sempre saudável, a vigilância, estar sempre ocupado com coisas boas, construtivas, evitar as frivolidades, né, que são tão comuns nos ciclos de amigos, de conversas, e à medida em que você vai buscando essa realidade, não é ser puritanista, não é ser puritano, mas na medida em que você vai buscando isso que a gente comentava ainda há pouco, as próprias circunstâncias da vida vão lhe conduzindo para esse lado, né? As amizades suas vão sendo automaticamente filtradas, vão sendo, né? E interessante uma coisa, eu tenho uma experiência interessante. Às vezes, agora eu tenho usado muito o Zap, que é uma ferramenta muito boa, para divulgar a doutrina e, assim, de uma forma mais, não tanto agressiva, não é massacrando, mas mando uma coisa, E eu observava que muitos amigos reais que estavam no Zap, e alguns até virtuais também, que antes mandavam mensagens, não coisas, vídeos e tal, não muito boas, instrutivas, automaticamente claro que eu não fazia nenhuma crítica, nem faço, mandou, olha, tudo bem, não faço nenhum comentário, mas eu mando depois uma coisa boa. E as pessoas parece que vão entendendo isso e começam também a mudar. Isso. Não é? Começam a mudar. Começam a se sintonizar com algo que talvez ela não tivesse tido antes oportunidades. Exatamente. Não é? Essa história da gente se fechar, né, é muito sério, né? Porque a gente está aqui para conviver com os parentes, né? Com aqueles difíceis. Porque não é a nossa fala que vai se tornar chata para eles, mas é a nossa conduta, né? É como a gente age, que talvez não, é um livro aberto, né? É melhor do que 1000 palavras, né? É a nossa ação. Então, aquele nosso parente difícil, ele vai olhar como é que a gente está agindo. Ele não vai escutar o que a gente está falando, né? Ele vai fiscalizar literalmente a nossa conduta. Então, é através da conduta que a gente educa mais. Vai influenciar. Como é que eu sei que o cigarro faz mal e eu quero educar o meu filho a não fumar cigarro e eu continuo fumando, né? Isso é bem claro na questão de você utilizar a sua prática, né? Voltando a falar, Leandro, sobre a questão da educação dos sentimentos, nesse mesmo livro Boa Nova, Jesus comenta várias vezes, né, em algumas histórias, sobre a importância do sentimento, né? Isso. Deixa eu ver aqui, no capítulo 3, que é uma conversa de Jesus com um doutor da lei,
ele fala isso, né? Que ele veio para edificar o reino dos céus no coração dos homens, né? E a gente vai compreender o reino dos céus não como um lugar, né? Mas como um estado da alma, né? E aí toda a mensagem do Cristo, quando ele fala através de parábolas, ele vai se referindo a esse reino dos céus. E interessante a gente notar, Leônidas, que sempre ele se refere ao reino dos céus, algo que está dentro. Jesus o tempo todo nos remetia a olhar para dentro, a fazer essa reforma íntima, né? Esse olhar para o nosso interior. O tempo todo ele falava isso. E ele falou claro, né? Vós sois deuses. Então o reino dos céus é a edificação do templo de Deus em nós, né? Do entendimento que nós somos luz, nós somos deuses, né? Então, o tempo todo, quando Jesus ia falar em forma de parábolas, ele sempre, quando ele ia explicar sobre o reino dos céus, dependendo do grupo de pessoas que ele estava falando, ele sempre se referia a alguma coisa que estava dentro. Por exemplo, quando ele falava para mulheres, para um grupo de mulheres que fazia bolo. Aí ele falava, o reino dos céus é como um fermento que está dentro da massa, né? Então a gente fica imaginando, o fermento está dentro. Jesus sempre usava essa simbologia para nos instigar a olhar para dentro, né? Que se a gente quiser edificar o reino dos céus, é só dentro da gente. A gente não pode impor aos outros, né? É só nas nossas ações, na nossa reforma, olhar para os nossos atos, né? Se vigiar de uma forma saudável, né? Não esquecendo também, assim, é importante a gente falar também sobre isso. Tem gente que vai estudar a doutrina espírita no começo e fica maravilhado, né? E fica falando, eu vou fazer logo minha reforma íntima, eu vou mudar logo. A gente tem que tomar um cuidado, porque nós somos espíritos num processo evolutivo, né? Então a gente não pode dar um passo além das nossas pernas, né? Então tem que ser algo gradativo, cada um está no seu cada um, né? E a gente respeitar esse cada um das pessoas, né? Quando ele esteve aqui entre nós, ele conseguia enxergar no profundo o que de bom o indivíduo tinha, não é? A gente não consegue ainda, mas só da gente lembrar assim, esse indivíduo tem algo de bom, porque o Mestre Jesus, se ele estivesse aqui, ele ia ver algo de bom. Ele ia saber identificar. Ele ia saber, porque todos nós estamos no processo, né? E esse negócio muito rápido, né? Também, eu virei santo de uma hora para outra. Não é assim, né? É um processo lento. E nem a proposta é também de se tornar santo, não é? De forma alguma. Os santos são convenções nossas, aqui humanas, né? Claro. São criações nossas. Tanto, né? Que a gente é um cristão junto do mundo, no mundo. A gente precisa estar no mundo, né? E a gente precisa, nesse mundo, ser a mensagem do Cristo, né? Ser esse evangelho vivo, né? Essa grande proposta, né? E aos poucos a gente vai, então, compreendendo, descobrindo, não é? Isso. Vamos percebendo a sutileza de tudo isso. E vamos crescendo, não é um trabalho lento. A gente lembra que na natureza não há saltos. Não. E esses saltos nossos, né, em termos de evolução, aí é que são... A mensagem que você leu falava sobre isso, né? No começo. Que, aliás, eu li errado. Era outra mensagem, na página 77, e eu peguei aqui, quando olhei, aí peguei a mensagem de número 77. Mas aí eu já tinha começado, eu digo, vamos adiante. Mas falou de paciência, valiosa, valiosíssima. Falou. Né? A outra mensagem, da página
77 é também muito bonita. Isso. Belíssima. Vamos ler aqui. Vamos sim. Que ela é muito na página 77 do livro Palavras de Vida Eterna. Aquela série de livros da Fonte Viva que são maravilhosos, não é? Esse daqui tem também o mesmo formato, só que é de outra editora e não foi incluída naquela série. Mas eu acho, não sei se talvez por ter sido o meu primeiro contato, ter sido com esse daqui, meu livro de cabeceira, então eu acho isso aqui uma maravilhosa, mas é para vencer o mal, a mensagem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu vou ler rapidinho, porque é tão belíssima. Muita atente quando não se mostra. É muita gente, perdoe, está digitado aqui errado. Muita gente não se mostra positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe. Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor odiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate de honra ao mérito ou a diminuição de entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão no campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem, tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as guerras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Olha, esse Emmanuel é demais, viu? Com certeza. Ele tem uma capacidade de traduzir as ideias, né? E fazer correlações com a nossa conduta e expressar isso de uma forma tão bela, não é, tão rica, tão clara, que me deixa sempre assim, entusiasmado. De um trecho evangélico, não né? Que eu não li, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, de Paulo. É isso que a gente está falando. É ser cartas vivas do Cristo no mundo, né? Então, esse é o grande objetivo da gente. Meus amigos, não estamos tratando aqui de fanatismo e nem de coisas impossíveis de serem conquistadas. Isso são fatalidades em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde teremos que percorrer esses caminhos, porque isso é para todos nós, não é? É para todos nós. Vale cada um tem a sua hora. Né? E a gente pode dar uma contribuição grande para que essa hora não seja tão retardada, né?
colaborando, fazendo a nossa parte, e a espiritualidade superior se encarrega, dando obediência às leis divinas, né? Vão ajustando as coisas, vão nos favorecendo. Mas é fantástico, é muito entendendo bom, que as quedas virão, né? Mas assim, a cada vez a gente tem a capacidade de se erguer melhor, né? Que é justamente a resiliência, né, que a gente possa ter. Porque a gente precisa compreender que não há saltos, né? Não há saltos. Às vezes a gente realiza o mesmo erro várias vezes, né? Porque a gente precisa realmente passar por aquela dificuldade, porque a gente precisa compreender, ter entendimento, né? Então, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente começa a ter entendimento da vida, né? Melhor a gente fica nessa escalada evolutiva, né? Nessa evolução. Alguém? Sim, e se perdoar sempre, né, Leones? Porque... Alguém pode colocar, não, e o que aconteceu com esses personagens do Evangelho aos quais a gente fez referência? Isso. Maria de Magdala, Paulo de Tarso, que é um exemplo mais notável, né? Entre outros. O próprio Pedro, né, que era tão duro, que teve que passar por grandes dificuldades para aprender a amolecer o coração, né? Pois é. Então, como aconteceu? No caso de Pedro, talvez seja algo possível dentro de uma existência nossa, né? Uma convivência íntima ali com Jesus, foi aos poucos, porque Pedro foi muito resistente. Né? Só depois da partida do mestre, porque ele negou Jesus. Né? E vale a pena a gente lembrar que Jesus não foi atrás dos intelectuais da época, né, Leones? Dos doutores, dos doutores da lei. Ele lia o sentimento, ele foi atrás daquele coração que poderia se dobrar, né? Então, por exemplo, no caso de Saulo, né? Paulo de Tarso. Com certeza o Paulo já trazia na sua história espiritual conquistas muito grandes, né? E ele, naquele episódio, a caminho de Damasco, deve ter tido um despertar daquilo que estava ali adormecido. Porque Paulo, não obstante o Saulo ainda, não obstante a sua crueldade com os cristãos, mas ele é uma pessoa digna de princípios. Ele fazia aquilo a lei mosaica, né? Que estava certo, né? Ele seguia a risca. Então, foi só ele redirecionar as suas ações, porque a fibra, a determinação, o compromisso com princípios, que muita gente não tem, ele já os tinha. E isso ele trouxe, né, de vidas passadas, eram conquistas. Quem sabe Leones, e quem já leu o livro Paulo e Estevão, né, sabe que a transformação de Paulo só ocorreu por causa de Estevão, né, porque ele começou a questionar dessa forma: eu cumpro a lei mosaica e não tenho essa paz, e não perdoo dessa forma que esse homem, que Estevão, né, que ele estava assassinando. Estevão, no momento da sua morte, perdoou Paulo. Então foi o perdão de Estevão que mexeu com, vamos assim dizer, com a conduta do Saulo, né? Do Saulo. Aí ele viu assim: poxa, esse homem tem uma paz, ele passa uma paz, uma tranquilidade para mim que eu não tenho, né? Então foi isso que instigou, né? No romance Paulo e Estevão, a parte mais bela, tem várias partes belas, mas a parte assim que denota essa transformação de Saulo é justamente no momento do perdão, né? É a leitura do perdão do Estevão para com ele. Então, eu posso ler
Pode, sim. Aqui eu até compartilhei com você. Não vou dizer nem o nome do autor, tá certo? Certo, tá. A Fonte Primeira. Que trata exatamente disso que você está falando, de uma forma mais ampla. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, aqui que está. Pronto. A Fonte Primeira. Veja só. Todo amor e sabedoria no universo emanam de uma única fonte, a Fonte Primeira, que pulsa generosamente ao longo dos évos e na qual toda a criação encontra-se mergulhada, recebendo suas vibrações. Essa sabedoria amorosa se espraia através das inteligências que atingem a pureza, nas recônditas moradas da infinita casa universal, as quais se constituem das mais variadas gradações evolutivas. Essa tarefa se processa com eterna paciência e abnegação dos que a ela se dedicam, colaborando com o Criador em levar a todos o conhecimento da verdade. Há, sim, uma verdade absoluta, para a qual convergem todas as verdades provisórias e relativas, ainda mal compreendidas pela ignorância própria dos primeiros degraus da jornada evolutiva rumo ao infinito do amor. E esses benfeitores maiores, em trabalho intenso, vão transmitindo a níveis evolutivos menos afortunados do amor, com linguagem e ações que se adequem a cada estágio, possibilitando que toda a criação universal se enriqueça e desfrute da felicidade prometida aos justos. Tarefa além das possibilidades do vulgo, a não ser com suas contribuições pequeninas, no entanto valiosas, que no conjunto vai a todos transformando. Como chegar a inteligências tão díspares, sentimentos tão diferentes, culturas tão distintas, ideais tão diversos, para se fazer compreender e transformar para o amor sem violentar consciências? Isso. Que linguagem usar? Belíssima, né? Vejamos o exemplo do nosso benfeitor maior, Jesus Cristo, vindo dos páramos sublimes das regiões celestiais e em obediência à vontade do Senhor soberano, vem nos trazendo as verdades eternas a todos que estamos vinculados à atmosfera psíquica do planeta terráqueo, vivenciando com sublimidade a renúncia, vivenciando com sublimidade e renúncia o amor incondicional, nos apontando o caminho que possibilita sair das trevas para alcançar. Aqui está ruim, deixa eu mudar aqui a posição, não estou visualizando bem. Pronto, aqui está melhor. Sim. Possibilita sair das trevas para a luz. Pouco e pouco estamos compreendendo e vivenciando esse amor. Estou lendo aqui no Zap, aí fica... Pouco e pouco estamos compreendendo e vivenciando esse amor que invade e transforma o coração de muitos e chegará ao de todos, como prescreve o Senhor Divino. Amor é uma lei, né, Leones? É uma lei divina que todos chegarão, todos. Então, esse todos é todos mesmo, não é o meu grupo, meus parentes, quem eu gosto. Não, todos. Só que cada um está no seu ritmo, né? Cada um está no seu cada um, na sua possibilidade. E o segredo da vida, o entendimento é justamente esse, é você entender que você está no seu ritmo e que o outro é o outro, né? Que
que você precisa respeitar a forma do outro pensar, a verdade dele, né? Então, esse ensinamento da renúncia de Jesus é justamente esse, é você entender que o outro está no patamar dele e que você, a sua linguagem não deve ser a linguagem das palavras, né? Deve ser a linguagem da ação, né? Do olhar, do sentimento. Quanto mais a gente desenvolve o sentimento, mais as pessoas veem verdades no seu olhar, mais as pessoas têm vontade de se transformar a si mesmos, né? Então, esse é o grande segredo da gente compreender que somos usina de amor, sim. Somos centelha divina. Essa fonte primeira é Deus, não é? Isso. A causa primeira. Centelha divina. Isso vai se espraiando, vai se distribuindo, passando por aqueles que já estão mais próximos a ele, mas esses, por sua vez, vão passando para outras escalas que ainda não tiveram acesso, e assim vai chegando a todos, não é? Sem causar violência, respeitando o momento de cada um. E vendo assim o Evangelho de Jesus como grande roteiro, né? Porque eu acho que é no livro, não sei se Obreiros da Vida Eterna, é um livro de André Luiz, que André Luiz fala que até nas esferas superiores, né, o roteiro, naquelas esferas onde os espíritos já entendem o que é o amor, quando eles são chamados para auxiliar em outras esferas mais inferiores, esses espíritos superiores, eles abrem o pergaminho do Evangelho. Então, lógico que a gente fica imaginando, seres mais evoluídos vão ter um entendimento do Evangelho de Jesus diferente da gente, mas é o roteiro para todos. Né? O que está dito aqui com outras palavras. E alguém falou assim, que o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Isso, não é? Isso. E Jesus traz, que habitamos aqui esse planeta, Jesus traz para nós... Porque Jesus é o médium de Deus, né? Exato, traz para nós todos de uma forma que seja acessível ao nosso estágio evolutivo. Isso, não é? Isso. Mas ali já contém toda a verdade. Existe uma verdade absoluta. Cada um de nós tem uma verdade que é relativa ao nosso estágio evolutivo de entendimento, de compreensão e de vivência desse amor. Mas que tudo isso depois vai se afunilando para essa verdade maior, absoluta, que é esse amor incondicional que Jesus viveu e que a gente ainda não está muito longe de saber. A gente ouve falar, mas a gente... menciona nos poemas e tal, né? Mas a gente está muito longe ainda de compreendê-lo. Esse caminho do amor, né? Esse amor. Mas é isso, esse... Mas estamos bem melhores, Leão, não é? Do que antigamente, alguns anos atrás, escravos eram cegados, né? Existiam muito mais atrocidades, vamos assim dizer. Então, a humanidade, ela está melhorando mesmo, apesar que muita gente fala que não, que está aumentando. Não, se a gente for dar uma comparativa, né, do que a história nos coloca, do que fazíamos com os seres humanos, né? Hoje em dia a gente já... E no meio disso tudo tem a dor, né? E olha que isso tudo já num prazo relativamente curto, porque a história da humanidade, ou a história do espírito aqui na Terra, da nossa evolução, é muito além disso daí. Então, ultimamente é que a gente já deu, com todas as dificuldades, mas a gente já deu passos maiores. Alguns se encontram ainda meio, presos ainda a esse passado mais remoto, mas alguns já estão começando a vislumbrar outra perspectivas e aos outras poucos, possibilidades. Esses que já entenderam assim vão passando para aqueles outros numa linguagem que
está mais próxima da nossa ainda, mas que a gente vai passando para eles aos poucos esses outros valores que a gente já vem captando de espíritos que estão acima de nós, que por sua vez vão buscar em outras fontes. Em outras fontes, são várias camadas, né? Leones, e no meio disso tudo tem o aprendizado pela dor, né? Porque o caminho do amor, né, para a gente compreender esse amor, para a gente vislumbrar a presença desse amor em nós, nós necessitamos realmente passar pelas dificuldades para que a gente desperte, porque a gente ainda está numa situação ainda de falta de compreensão, que só a dor, ensino, aprendizado, para que a gente desperte para esse amor e até para nós mesmos, né? E aí a gente vê o Evangelho que Jesus veio nos trazer, não é? Essa lei divina, essa grande lei, como um grande consolador mesmo, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 é só dedicado ao Cristo Consolador, né? Em cima daquela fala de Jesus, né? Tomai meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, né? Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Então, esse entendimento desse consolo, né, que o Cristo vem trazer para nós, é um degrau importante, né? Porque dor, meu amigo, todos passam, né? Em determinados graus. A renúncia é uma, assim como a humildade, são imprescindíveis. A gente são tem que abrir filhas do amor, né? É a caridade e a humildade. Já que a gente está falando da estrada do amor, quais são os filhos do amor? A humildade e a caridade. A caridade sendo vista, não só a caridade material, mas a caridade de você olhar no olhar do outro e de você imaginar, não vou falar essa frase não, porque pode magoar, né? Vou me comover com o outro. Essa caridade é extremamente importante. Né? Olha, a gente já está aqui no término do nosso programa, e a gente tem uma pergunta para a gente encerrar e a gente fazer uma breve despedida do ano, não é? Isso. Essa é um questionamento feito por Luciana, aqui de Maceió. Ela diz: que falar aos nossos ouvintes que estão sofrendo com seus relacionamentos conjugais? Lar não é o primeiro aprendizado de construção de amor? Como mudar essa distância que está se instalando nas famílias? Olá, Luciana, muito boa a sua pergunta, não é? Muito reflexiva. Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Falando aqui. Você quer falar? Assim, a gente falou muito ou não é sobre o autoconhecimento, né? A gente falou muito sobre isso. Então, sobre essa percepção de nós mesmos, né? O que está acontecendo comigo que está me fazendo sentir tanta dor na relação que eu estou, né? Então, essa exigência do olhar para a gente, né? Do olhar para as nossas ações, entender que mudança nenhuma está no externo, né? Enquanto eu estiver esperando que o outro modifique sua forma de ser, para eu ter a paz que eu quero no meu lar, né? Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer quando eu olhar para mim, quando eu desejar essa paz no relacionamento, na minha família, né? Então, passa muito por essa individualidade mesmo, né? Essa percepção de nós mesmos como seres humanos, como espíritos imortais, né? Então, esse distanciamento do homem de Deus, não é, Leônidas, faz com que as questões materiais fiquem
extremamente mais importantes do que as questões reflexivas, espirituais. Fiquem mais evidentes, mais à vista. Isso, né? mais à vista. Exato. Mas quando a gente passa a fazer esse mergulho em nós, né, aí a gente começa a enxergar coisas e até abrir a nossa visão para a própria natureza, para coisas que a gente não dava importância, como a gente apreciar um luar quando falta energia, né? E fica muito bonito apreciar uma flor, né? Apreciar a natureza. Então, às vezes, a paz, a nossa tranquilidade está ali perto da gente, né? E a gente está tão focado nas dificuldades que a gente não enxerga. E muitos livros do mundo espiritual mostra isso, né? Que a ajuda até existe, as mãos estendidas existem, né? Mas a dificuldade é a nossa visão. A gente cria, né, barreiras. Isso. Eu diria o seguinte também, viu, Claudinha? Complementando. Para a nossa amiga Luciana, né? Para a Luciana. É que o Chico Xavier, uma certa ocasião, falou que o difícil não é viver, é conviver. Isso. Né? E no lar é onde a gente tem uma convivência maior, mais íntima, mais próxima, né? E com o cônjuge, então, é muito mais próxima ainda. Então, é claro que as diferenças vão se apresentar com mais evidência, né? Vão estar mais presentes. E se não houver essa maturidade, essa renúncia, isso que você está falando, da gente começar a colocar a nossa felicidade como sendo algo que vai ser construída pelo outro, então a gente começa a se frustrar. Exato. Esperar do outro o que ele não tem competência para nos dar. Só e cobrar coisas que nem nós mesmos somos capazes de doar. Né? Então, no lar, realmente é a primeira escola, não é? Onde a gente vai encontrar facilidades. Isso. Ao contrário. Eu só dou aquilo que eu tenho. Né? É onde a gente vai encontrar maiores oportunidades de crescimento, por a gente ser mais conhecido e conhecer mais intimamente o outro. Então, lá é por excelência. É onde a gente vai encontrar os fiscalizadores da nossa conduta, não é verdade? A gente vai se mostrar, não é? Com mais transparência, com mais realidade, sem o verniz da conduta social lá fora, né? Onde as relações são superficiais, são circunstanciais, onde a gente não mostra a nossa verdadeira face, né? Então, é isso aí, Luciana. Muito obrigado. Obrigada. Retribua aí a Neuzinha. Viu, Luciana? Então, é isso. O lar continua sendo. Agora, infelizmente, a gente está tomando um caminho em que parece que há uma ação deliberada de destruição da família. Né? Essas tantas histórias que a gente ouve de um monte de coisa, né? Que o pessoal joga uns contra os outros e lá vai, parece que tem um fim proposital de destruição da família. Muito triste isso. Mas isso a gente vai superar. Mas isso é dificuldade humana, né? É aprendizado também, é daí que vem as dores, o nosso despertar, né? Para nós mesmos. Então, Luciana, aos poucos a gente vai reconstruindo. E é importante o seguinte, a gente ter essa consciência de que a nossa ação é nossa, não é o outro que vai fazer por nós. O outro pode nos auxiliar, mas a gente é quem tem que buscar os meios de ser feliz e de cumprir bem os nossos deveres como pai, como mãe, como amigo, como amor, como, né, nesses relacionamentos conjugais, né? E vamos assim crescendo, vamos descobrindo, E uma coisa que o Espiritismo nos mostra
é que, na verdade, nós não pertencemos e nem somos, não pertencemos a ninguém da mesma forma que o outro não nos pertence. Somos companheiros mais de próximos de caminhada. Isso. Né? Mais adiante, a gente vai possivelmente tomar rumos muito diferentes. Que se houver afinidade, se houver esse amor entre nós, esses laços prevalecerão. Né? Mas que a gente vai fazer novas descobertas, novas conquistas. Se a gente estiver sempre juntos, a gente não vai ter outros professores. Exatamente. Né? Leones, e falando nisso que você está falando aí, lembrando, né? Eu lembro daquela fala do Cristo da reconciliação, né? Que muita gente pensa que reconciliar é ter que voltar à situação do jeito que estava antes. Reconciliar é ficar bem, ficar em paz com o outro, né? Então, assim, às vezes a nossa vida é longa, a gente tem contato, às vezes casa 2 vezes, 3, 4 vezes, mas você vai ter o companheiro naquele momento. O mais importante é o quê? É você sair da relação bem, reconciliado. Né? Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas não saem reconciliadas, saem com mágoas, né? E a gente sabe que mágoas são venenos, né? Que vão minando a nossa capacidade até de se enxergar. Gente, né? E o segredo dessas relações que a gente faz e da gente liberar, da gente esvair, da gente reconciliar, é reconciliar em paz, né? Em paz. Não é necessariamente voltar à situação que era antes, não, mas pensar naquele indivíduo com carinho, né? Desejando tudo de bom, desejando bem. Então, isso é o mais importante, isso é que é a reconciliação. Que Jesus olha, a gente já está com o nosso tempo esgotado. Isso. Nós vamos nos despedir. Você pode deixar uma mensagem de ano novo, de otimismo, de força, de expectativas excelentes para todos nós. A vida é muito dinâmica, não é? E tudo depende essencialmente da gente. Lá fora pode estar a maior turbulência, mas se a gente estiver bem interiormente, confiante, sabendo das coisas. Eu não gosto de usar muito esse termo fé, que está muito desgastado. Eu prefiro usar a gente saber das coisas, a gente efetivamente conhecer. Aí pode estar uma turbulência lá fora, mas intimamente a gente está em paz, né? Com o dever cumprido e sabendo que as coisas estão sempre caminhando para melhor. Isso. Entender que a nossa vida deve ser definida não pelo que acontece no externo, né? Mas que a nossa reação interior, a nossa vida se defina pela nossa reação interior. Como é que eu estou reagindo diante das situações que me ocorrem, né? Então, só me interessa a minha reação, como é que eu estou vendo. E como você falou em positivismo, né? E a gente está entrando em um novo ano, que a gente entre nesse ano com positivismo, né? Com entusiasmo, combatendo mesmo essa onda de negativismo e a catástrofe, o caos. Não, né? Nós estamos aqui, estamos vivendo a melhor encarnação nossa, que é essa, a nossa melhor versão. Estamos no melhor momento da nossa vida, porque a gente já começa a ter um pouco de entendimento, né? Então, assim, a gente tem as leituras espíritas aí, os livros, o pensamento espírita, a gente tem outras religiões também, né? Que o mais importante é essa religação nossa com Deus. Então, a gente tem possibilidades de estar bem. Por que a gente vai ficar cabisbaixo, né? Então, a natureza, Leones, o Brasil, que é bonito. Então, a gente precisa combater essa nossa
às vezes, esse pensamento negativista, né, que nos toma. Destruidor, né? Isso. Destruidor. Não, isso é sempre positivo. Feliz Ano Novo para todos. Aquela mensagem, aquela afirmação de Jesus: tende bom ânimo. Bom ânimo, isso claro. É tão importante para mim. Força, coragem. De dificuldade, sabe? Tende bom ânimo. Bom ânimo. As dificuldades Existem. passam fatalmente, né? E perguntar sempre assim, o que é que isso está querendo me ensinar, né? Nunca perguntar por que comigo, porque senão a gente não vai, a gente vai sair da posição de humildade, mas perguntar sempre, o que essa situação está querendo me ensinar? E eu lembro aqui, para encerrar, umas palavras de Carlos Drummond, quando ele disse assim, nunca esqueci, olha, o último dia do ano não é o último dia da vida. Isso. O último dia da vida não é o último dia de tudo. Isso. Outros dias virão. Olha que maravilha, que né? fantástico, né? Fala o poeta. Com tanta poesia, tanta beleza, não é? Numa coisa que possivelmente eu teria necessidade de umas 5 ou 6 páginas para dizer. Fala o coração, isso, né? O poeta. E sem essa beleza toda. Então, a gente fica eternamente agradecido aos nossos ouvintes pela audiência, pelo carinho, pela paciência com a gente. Agradecemos em você a colaboração de todos aqueles que vieram aqui pacientemente trazer a contribuição valiosa, né, ao Márcio. Mandamos um abraço para todos e particularmente para a Neuzinha, que está sempre lá na nossa audiência, e a Claudinha, que está em nossa... E o também, Beto também, que está ouvindo. Mandar um abraço para o Beto, que está ouvindo. Quem é o Beto? É meu amigo, lá de Uberlândia. Sim, que ótimo. Então, para o Beto, a Cláudia Gallenberg e a Neuzinha representam os nossos ouvintes todos, que são muito queridos. E que Jesus esteja sempre presente nos nossos corações, não é? O Natal não terminou no dia 25, Com não é? certeza. Ele acontece os 365 dias do ano, se assim a gente quiser. Isso. Muita paz.